Manter o corpo em forma é uma obsessão para algumas celebridades, né? Agora, quando isso se transforma num problema, quando a magreza passa dos limites, né, Paulo? Dois nomes famosos de Hollywood chamaram a atenção depois de perder muito peso rápido demais. Demi Moore e Macaulay Culkin. As fotos são chocantes. Duas estrelas abatidas pela magreza excessiva. De um lado, Demi Moore, um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood. Do outro, Macaulay Culkin, famoso desde criança. O que explica o visual dos dois? Aos 31 anos, Macaulay Culkin está afastado dos filmes desde 2007. Há pouco tempo, ele foi fotografado nas ruas de Nova York, de barba e com o corpo franzino. Parecia um homem muito mais velho. Simpático, cumprimentou fãs e pousou para fotos. As imagens foram motivo de especulação sobre a saúde do ator. Por meio de um porta-voz, Macaulay afirmou que não está doente. E logo divulgou uma nova foto, em que aparece ao lado de um cabeleireiro, ainda magro, mas com aparência um pouco mais saudável. É nesse prédio de estilo clássico, confortável, mas bem longe do glamour de Hollywood, que vive Macaulay Culkin. Ele divide o apartamento com a atual namorada aqui nesse bairro boêmio de Nova York, onde moram artistas, intelectuais e onde o ex-astro mirim também ficou conhecido como DJ. Macaulay discoteca nessa casa noturna aqui pelo menos uma vez por mês. Mas depois da divulgação das fotos que mostram o ator magro demais, ele preferiu não aparecer em público e cancelou a próxima apresentação. Para os fãs, uma imagem bem diferente do menino travesso que conquistou o mundo. O astro é de uma família grande, 7 irmãos que moravam com os pais em um pequeno apartamento de apenas um quarto. Assim que Macaulay começou a fazer sucesso, o pai, Kit, virou o empresário do filho. Macaulay teve as primeiras experiências como ator aos 4 anos. Começou no teatro. O talento logo levou ao cinema. A consagração veio com o personagem esquecido pela própria família. Quando todos viajam, ele precisa defender a casa de 2 ladrões, sozinho. O rosto de Macaulay ganhou o mundo. Nessa entrevista, um ano após o lançamento do filme, ele diz que ainda acha estranho ser reconhecido na rua. O loirinho brincalhão de apenas 10 anos chegou a ser considerado uma das personalidades mais poderosas de Hollywood. Virou amigo de gente grande, famosa, como o cantor Michael Jackson. O cachê do garoto foi às alturas. No auge, Macaulay Culkin chegou a receber 8 milhões de dólares por filme, o equivalente hoje a quase 14 milhões de reais. Mas a carreira do astro mirim não sobreviveu à adolescência. O garoto prodígio ficou 9 anos longe das telas. É uma indústria que te suga o tempo todo. Você tem que estar forte, você tem que estar bacana, você tem que estar bacana aqui também. A questão é como você vai lidar com isso, com o sucesso e com o fracasso. Eu acho que ele não soube lidar com o fracasso. Quando Macaulay tinha 15 anos, os pais dele se separaram. A mãe acusou o marido de alcoolismo, infidelidade e agressão. O pai negou tudo. Começava uma batalha pela fortuna do jovem astro, na época avaliada em 17 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais. Macaulay foi à justiça contra os próprios pais. Conseguiu garantir todo o dinheiro, mas a família já estava em pedaços. Talvez a tentativa de reconstruir os laços familiares explique o casamento precoce do ator. Aos 17 anos, Macaulay se casou com a atriz Rachel Miner.
A união durou 4 anos. Já adulto, o ator voltou aos cinemas em 2003, em uma produção alternativa bem diferente dos antigos sucessos de bilheteria. Nos anos seguintes, mais turbulências. Em 2004, Macaulay foi preso por posse de maconha. Um ano depois, compareceu aos tribunais para depor no julgamento de Michael Jackson. O cantor foi acusado de molestar menores. Macaulay declarou que visitou o rancho de Michael quando era criança e afirmou que nunca sofreu qualquer tipo de abuso. Em 2009, o ator foi ao enterro do rei do pop, com a então namorada, a atriz Mila Kunis. Macaulay e Mila anunciaram o fim do romance pouco tempo depois. Eles ficaram juntos por 8 anos. Até hoje, Macaulay não conseguiu retomar a carreira. Recentemente participou de produções experimentais e videoclipes. A atual magreza do ator parece ser só mais um sintoma dessa decadência. Algumas crianças que sofrem uma pressão exacerbada, nós temos que considerar que ela não tem maturidade o suficiente para lidar com tudo que permeia. E isso certamente, se não bem trabalhado, não bem orientado pelos pais, isso vai gerar um problema no futuro. E aí nós temos o exemplo do Macaulay, que hoje, infelizmente, vemos uma pessoa extremamente magra e com umas características de uma pessoa desequilibrada. Os problemas psicológicos também parecem explicar a atual aparência de Demi Moore. A magreza da atriz chama a atenção de fotógrafos e fãs desde o fim do casamento dela com o galã Ashton Kutcher, em novembro do ano passado. Uma traição do marido seria o grande motivo para a separação do casal. Ashton teria passado uma noite ao lado dessa mulher, Sarah Leal, estudante de 23 anos, mesma idade da filha mais velha de Demi. A atriz não teria suportado ver a intimidade exposta e pediu o divórcio. Depois que a notícia da traição foi divulgada na internet, Demi Moore veio sozinha a Nova York para divulgar um filme aqui nesse cinema. Como sempre, ela sorriu para os fãs, posou para os fotógrafos. O que ela não imaginava é que o público ficaria chocado com o corpo extremamente magro dela. O fim do casamento da Demi deve ter contribuído bastante com essa depressão dela, porque ela está visivelmente deprimida, a gente vê. Eu acho que o corpo dela é um reflexo de como ela está por dentro. Imagina você passar por isso e ainda ter a tua vida exposta para o mundo inteiro, é uma coisa complicada. Mas há quem diga que Demi, de 49 anos, também ajudou a provocar o rompimento por causa do uso excessivo de medicamentos controlados. Nos primeiros anos em Hollywood, Demi levava uma vida de muitas festas. Era figura conhecida na noite de Los Angeles. Decidiu deixar as badalações de lado para investir no trabalho. Demi sempre se preocupou com a imagem. Quando era adolescente, passou por cirurgias no olho para corrigir o estrabismo. Ganhou autoestima e iniciou a carreira de modelo. Morena, de rostinho rosado e cheia de contornos sensuais. Nos anos 80, Demi ganhou os holofotes graças ao casamento com outro nome em ascensão, Bruce Willis. The fabulous Demi Moore, ladies and gentlemen. Eles logo iriam se transformar num dos casais mais influentes de Hollywood. Astros de grandes produções e bilheterias milionárias. Juntos tiveram 3 filhas. Durante a gravidez da segunda filha, o corpo de Demi ficou em evidência. Ela provocou polêmica ao surgir nua e grávida na capa de uma revista americana. Ao longo do tempo, a atriz reinventou várias vezes o visual. A jovem doce se transformou em um furacão para viver uma dançarina de striptease nos cinemas. Curvas turbinadas por cirurgias plásticas e muita malhação.
Ela ganhou ainda mais músculos e raspou todo o cabelo para interpretar uma tenente do exército americano. Mas tanto sacrifício não se refletiu nas bilheterias e Demi acabou por se afastar das telas. Foram 6 anos sem grandes papéis. Ela se dedicou à carreira de produtora de cinema e à vida de mãe. Nesse intervalo veio também a separação. O casamento com o ator Bruce Willis terminou depois de 11 anos juntos. Mas Demi quis mostrar que podia dar a volta por cima. E quando ressurgiu nos cinemas, já quarentona, foi assim, de biquíni e em plena forma. Na onda desse grande retorno, Demi assumiu o namoro com Ashton Kutcher, 16 anos mais jovem. A diferença de idade entre os dois teria deixado a atriz viciada em dietas e medicamentos para emagrecer. E agora, o conturbado fim do casamento só piorou a obsessão pela magreza. O divórcio é um momento de luto. E se a pessoa não estiver bem para lidar, aquilo pode gerar uma grande desordem. Então é um problema muito grande que certamente está dando como consequência toda essa situação que está ocorrendo com a Demi Moore. Bruce Willis tomou as dores da ex-mulher. Ele pediu a Demi que procurasse ajuda para cuidar da saúde e deu uma bronca em Ashton por causa da traição. No final do mês passado, Demi foi levada às pressas a um hospital após inalar óxido nitroso, uma substância com poder anestésico. Ela estava em casa quando uma amiga acionou os paramédicos. Ouça a gravação da conversa. Okay, tell me exactly what happened there. Okay, she smoked something. It's not marijuana, and she seems to be having convulsions of some sort. Depois desse episódio, Demi recebeu a visita dos ex-maridos, Ashton e Bruce. E se internou em uma clínica de reabilitação, onde ainda segue tratamento. A estrela está proibida de se pesar sozinha e ter contato externo, inclusive com as filhas. Ela teria até cancelado a participação em um novo filme. Em uma recente entrevista, a atriz reconheceu que sempre brigou com o próprio corpo e nunca imaginou ouvir que estava feia por ser magra demais. Muitas vezes nós temos a percepção, principalmente de uma celebridade que está sempre bonita, sempre valorizada, aquela pessoa bem resolvida. Não necessariamente isto é fato.